Em que medida é que a supply chain é determinante na estratégia de uma empresa ou algo determinante para a competitividade e para o sucesso da mesma? Bom, desde aquilo que foi a situação pandémica em que vivemos e agora ultimamente a situação geopolítica com a guerra na Ucrânia e agora ultimamente também em Israel-Palestina, a supply chain tem-se transformado daquilo que é um centro de custo para um centro de criação de valor. Em que no passado as organizações estavam cada vez mais focadas no produto e ter cadeias de abastecimento mais eficientes, muito orientadas ao custo, hoje em dia é um paradigma completamente diferente, onde o foco é sim no consumidor. E no consumidor, para isso, é preciso ter agilidade, é preciso ter capacidade de resposta, é preciso ter visibilidade sobre aquilo que é a cadeia de abastecimento. Hoje em dia, e fruto destas alterações de contexto externo que vivemos, de facto as organizações evoluíram muito e estão a evoluir cada vez mais para cadeias de abastecimento como fonte de vantagem competitiva, antecipar a introdução de novos produtos, antecipar padrões de procura diferentes, antecipar alterações de produção que possam ocorrer, inclusive antecipar a troca de fornecedores ou a pesquisa de fornecedores na rede, que lhes dão outro tipo de competitividade no mercado. Portanto, hoje em dia, a supply chain é sem dúvida um fator de competitividade e diferenciação naquilo que é a estratégia das próprias empresas, muito mais orientada àquilo que é o customer-centric como forma de diferenciação. E nessa passagem de custo para valor, é possível identificar quais são os principais fatores determinantes da mudança e desta evolução? Claro que sim. Em termos desta passagem de custo, primeiro, há aqui um fator que é fundamental e nós temos vindo a assistir a isso em trabalho com os nossos clientes, que é o tema da digitalização, a introdução de tecnologia, de soluções digitais que permitam ter visibilidade, permitam ter agilidade na própria cadeia de abastecimento. Isto leva-nos a outra característica da própria cadeia, que cada vez mais são cadeias autónomas, em que a interferência humana vai ser cada vez mais na gestão de exceções e não na gestão daquilo que é o padrão normal. Depois, como referi, são cadeias de abastecimento cada vez mais orientadas ao consumidor, em que um consumidor evoluiu significativamente aquilo que é o seu padrão de compra cada vez mais online, em que quer entregas no próprio dia ou quase na própria hora. Isso faz com que, de facto, seja um dos aspectos também fundamentais e de evolução da própria cadeia de abastecimento. Não esquecendo, e este é outro dos aspectos que é importante destacar, o tema da sustentabilidade. Há uns anos atrás não se falava tanto, ou não estava tão patente naquilo que é a sustentabilidade. Hoje em dia as cadeias de abastecimento estão elas próprias a evoluir para um tema de sustentabilidade, para uma preocupação acrescida com aquilo que são padrões de ética, com aquilo que são padrões de circularidade na utilização, na reutilização de materiais, na eletrificação das próprias frotas, como forma de reduzir a emissão de gás. Portanto, estas são as características que uma supply chain, no futuro, vão estar muito patentes e muito evidentes. Portanto, eu diria que estas são as tendências que estão a moldar o futuro da cadeia de Completamente, abastecimento. completamente. É isso. Tecnologia, orientação para o cliente, supply chain cada vez mais autónoma e a sustentabilidade em toda aquilo que é a cadeia, desde o fornecedor até à entrega do produto ultimamente na casa do cliente ou na casa do consumidor. E é possível identificar setores do tecido empresarial, setores da economia, em que esta necessidade de transformação seja mais crítica e em que as empresas, se não conseguirem dar resposta, poderão ver a sua competitividade ameaçada? Sim, nós temos assistido a que esta evolução ou a introdução destas novas formas de trabalhar, sem ser assim que queiramos chamar, está muito mais patente em empresas de consumo, de grande consumo. Empresas da FMCG, também no setor de farmacêutico, life science e também, ultimamente, no setor de manufacturing ou industrial products. Portanto, são setores cujas cadeias de abastecimento são muito mais longas, muito mais complexas e que este tipo de aceleração ou de padrão de supply chain tem que ser rapidamente introduzidos. Nós temos vindo a suportar vários clientes em vários setores de atividade nestas transformações e, de facto, são processos complexos que envolvem uma nova forma de trabalhar, a introdução de novas soluções tecnológicas que visam acelerar todo este processo de transformação. E esses setores estão a fazer bem a transformação? Estão a fazer a velocidades diferentes. Se olharmos para um mercado mais internacional, maioritariamente contexto europeu, onde nós
trabalhamos com alguma frequência, estas organizações estão já um passo à frente e já estão a introduzir, diria que estão a meio destes processos de transformação. Quando olhamos para o mercado nacional, as empresas estão agora a iniciar este processo de transformação, mas estão muito conscientes que, de facto, é preciso dar este salto. Os padrões de procura alteraram, o planeamento da produção, que no passado era feito com conhecimento daquilo que são os planos das organizações, já não será possível mais fazer com este tipo de soluções que existem, e a evolução tecnológica vai sem dúvida ser o grande motor da aceleração, pelo que também no mercado nacional esta transformação vai acontecer mais tarde ou mais cedo. Portanto, a principal diferença entre termos o contexto internacional versus o contexto nacional, e não tanto em termos de setores, é isso? Diria que, em termos de setores, aqueles setores que eu referi, de facto, onde tem cadeias de abastecimento mais complexas, onde temas de produção são seguramente impactantes. Eu diria que, porque o mercado nacional é um mercado com outro nível de maturidade e com outra dimensão, esta evolução vai acontecer também naturalmente, como acontece noutro tipo de setores ou noutro tipo de funções que estão a assistir também a um processo de transformação. Mencionou a digitalização como uma das tendências, digamos assim. Que contornos é que assume e que modelos estão a emergir na supply chain para dar resposta a no fundo, esta necessidade, este imperativo? A digitalização tem um papel fundamental naquilo que é a transformação da cadeia de abastecimento. No passado tínhamos uma cadeia de produção muito mais linear. Quando eu digo que é linear, planeamento de produto, o source das matérias-primas, a própria fabricação, a distribuição e depois todo o suporte ao cliente. Hoje em dia, e era uma cadeia quase linear, hoje em dia temos uma cadeia de abastecimento completamente conectada, em que eu tenho que perceber quais é que são as necessidades do meu cliente, tenho que ter a capacidade de conectar essas necessidades com aquilo que é a minha rede de fornecedores, a capacidade de monitorizar em tempo real aquilo que é a dinâmica de abastecimento da própria cadeia, toda a introdução também de tecnologias associadas a soluções de Smart Factory, ao ter fábricas inteligentes com a possibilidade de recolha de dados. Portanto, isto são todos aspectos que têm que estar balanceados e interconectados. Na Deloitte nós utilizamos muito uma expressão que é o Digital Supply Network, em que temos estas várias peças interconectadas com tecnologia. Portanto, tem um papel fundamental em todas estas variáveis de ligação, tanto na cadeia de abastecimento, tanto a montante como a jusante. Começa logo na produção, é isso, o desafio começa logo na produção. Não, e depois como é que se repercute nas diversos elos desta cadeia? O desafio não começa na produção, o desafio ainda começa antes da produção. Começa sobretudo na introdução e na inovação de novos produtos. No passado, a introdução de novos produtos se calhar demorava meses. Hoje em dia, com a introdução de tecnologia de digitalização e ultimamente com a introdução de inteligência artificial ou generative AI, esta introdução de novos produtos vai ser em semanas. Portanto, a capacidade de inovação, de adaptar a produção, vai ser feita muito, muito mais rápida. Depois da própria produção ou da própria introdução de novos produtos, vem todo um tema associado de fornecedores. Onde é que nós vamos capturar as matérias-primas para produzirmos este determinado tipo de produtos. Só então depois é que vem a própria produção, e aí a capacidade que as empresas vão ter utilizando tecnologia para ajustar planos de produção quase em real time vai ser absolutamente incrível. No passado isto não era tão ágil, mas com a introdução de novas soluções tecnológicas, de soluções muito mais em cloud, esta padronização ou este ajuste na cadeia de produção vai ser quase em real time. Depois, nas restantes fases, distribuição e a venda, digamos assim, o retalho, por exemplo, como falou, como um dos setores em que é mais visível esta transformação. Portanto, no fundo, há ganhos de eficiência em todos estes elos? Há ganhos de eficiência em todos estes elos. Porquê? Porque com a introdução tecnológica ou com a introdução de dados de sensing de mercado, do que é que está acontecendo no mercado, como é que os padrões de procura estão a evoluir, a própria organização é capaz de planear ou de replanear tudo aquilo que é a sua cadeia de abastecimento. E este é um fator também importante, que nós temos estado bastante envolvidos no planeamento integrado da cadeia de abastecimento. Desde o momento da procura, quais é que são os novos padrões de procura que os consumidores têm, novos produtos mais sustainable e mais healthy, e isso faz com que se evolua significativamente a própria cadeia de abastecimento. Obviamente a tecnologia é, sem dúvida, um enablement desta evolução.
Uma outra tendência que identificou aprende-se com a sustentabilidade, não é? Que benefícios é que toda a cadeia de valor do abastecimento tem com este foco na sustentabilidade? O tema da sustentabilidade aqui tem aqui vários fatores. Cada vez mais os consumidores estão conscientes de que a sustentabilidade é um tema e que cada vez que compram um produto, têm em consideração o quão sustentável aquele produto é no seu processo de fabrico. Para além disso, há a preocupação acrescida também com produtos que tenham healthy products, se é assim que eu posso dizer. Depois há aqui um outro fator que é relevante, que também é a legislação e a regulamentação que vai ser introduzida e as necessidades de reporting que a União Europeia vai obrigar estas organizações. Depois há as próprias normativos internos das organizações que incutem a sustentabilidade como um dos principais fatores de evolução. A combinação destes fatores vai, sem dúvida, tornar a cadeia de abastecimento cada vez mais sustentável com outro tipo de preocupações. Agora, existem desafios muito concretos. Porquê? Porque a informação hoje em dia sobre sustentabilidade está dispersa em várias fontes. Não existe ainda uma fonte única de informação em que as empresas possam consultar e medir a sua pegada de carbono, se é assim que eu posso dizer. Existem vários layers de informação que é preciso capturar. Depois, são investimentos muito significativos que as organizações vão ter que começar a fazer com impactos diretos naquilo que possam ser as suas margens. E depois há um outro aspecto que é importante, que é ter uma organização, uma equipa de pessoas que trate deste assunto de forma consciente. Agora, vai ser também uma fonte de diferenciação no futuro, na cadeia de abastecimento, e empresas como a Zara, a Apple, a Patagónia já estão a introduzir mecanismos de sustentabilidade e objetivos muito concretos de sustentabilidade. Portanto, o Grupo Zara quer que em 2025 100% dos seus produtos tenham uma produção sustentável. Portanto, isto tem uma imagem, uma reputação muito significativa na própria marca. A Patagónia também é uma marca de roupa, procura ter roupa de alta qualidade para evitar, e com a possibilidade de ser recuperada, para evitar que se tenha que comprar uma nova roupa. Fabricantes de automóveis também estão preocupados, mesmo ao final do ciclo de vida de um equipamento, procurar reutilizar o máximo componentes de automóveis que possam ser reparáveis. Portanto, existem aqui padrões, existem aqui já um conjunto de iniciativas que são fundamentais e que se vão transformar numa vantagem competitiva no futuro, neste contexto da sustentabilidade. Mencionou grandes grupos e para eles provavelmente é mais fácil agilizar todas as etapas da sustentabilidade, mas para o tecido empresarial português, que é constituído maioritariamente por pequenas e médias empresas, a sustentabilidade ao início é um custo cujo retorno não está bem no horizonte. Quais são os desafios aqui neste setor? Eu acho que isso é verdade e pela dimensão das empresas, estes são investimentos que acarretam também, obviamente, o investimento em tecnologia para capturar toda a informação que existe no próprio ecossistema da cadeia de abastecimento. Vai haver mais, eu diria, não sei se é dificuldade ou vai ser mais desafiante, mas uma primeira etapa que nós já estamos a assistir no mercado nacional é que as empresas, independentemente daquilo que é a sua dimensão, começam a ter cada vez uma preocupação crescente em ter um procurement sustainable, ou seja, identificar padrões nos seus fornecedores que possam ser sustentáveis ou, pelo menos, ajudá-los a desenvolver aquilo que são práticas e políticas de sustentabilidade ambientais, de governance, de responsabilidade social. Portanto, já existe este tipo de iniciativas. Eu acho que vai ter cada vez mais que haver colaboração das grandes empresas com as pequenas e médias empresas na evolução deste tipo de soluções, ou de padrões, ou de preocupações e de soluções na própria adoção da sustentabilidade na cadeia de abastecimento. Há uma questão que é, estas tendências visam também ir ao encontro do que o consumidor quer, e o consumidor, como mencionou inicialmente, quer tudo na hora, no local certo, a hora certa, o local certo, tudo para ontem, como se costuma dizer. E como é que se compagina isto com a sustentabilidade? Porque, nomeadamente com o desenvolvimento do e-commerce, em que é fácil entregar encomendas em qualquer parte do mundo, isto tem um impacto, pode ter um impacto negativo na sustentabilidade. Como é que se faz este equilíbrio? Tem um preço. Nós fizemos um estudo aqui há um par de meses sobre aquilo que são as tendências de e-commerce e das operações logísticas last mile. E no âmbito desse estudo entrevistámos um conjunto de operadores logísticos e também operadores com lojas de comércio online. E, efetivamente, esse foi um tema que nós abordámos, que é como é que vocês estão a lidar com esta
cada vez maior exigência no same-day delivery do próprio consumidor. O que é que está a acontecer? São a eletrificação das próprias frotas, ou seja, a evolução de deixar de ter uma frota híbrida ou 100% com combustíveis fósseis para ter frotas cada vez mais eletrificadas, ter pontos de entrega, que são chamadas dark stores, nos centros da cidade para evitar congestionamento, reduzir emissões de carbono. Portanto, são um conjunto de iniciativas que as empresas hoje em dia, em Portugal em particular, já estão a desenvolver com vista a atingir essas metas da sustentabilidade, redução de emissão de gás, etc. Mencionou também a automação como uma das tendências deste setor, e isto depois repercute-se nos recursos humanos, não é? Como é que nós conseguimos uma supply chain digitalizada, automatizada, sustentável, e como é que relacionamos com as pessoas que trabalham nas diversas etapas da cadeia? Tem havido um shift muito grande em termos de capacidades e do próprio talento. Portanto, no passado, se calhar, o talento não era tão tech-savvy, ou seja, tão preocupado e tão digital, mas com a evolução das próprias gerações, os consumidores, o talento é cada vez mais tech-savvy, mais preocupado e mais curioso na utilização de tecnologia. Esta evolução, obviamente, repercute-se nas próprias organizações, onde o nível de skills ou de competências que as organizações têm que ter para ter cada vez ter mais esta consciencialização da utilização de tecnologia e da automação é um nível de competência um bocadinho diferente, com capacidades cada vez mais de analíticas, mais de comunicação, mais de análise de informação. Portanto, são uma evolução natural que está-se a observar no mercado. Além disso, há alguma escassez de talento que nós, em particular, podemos estar a assistir no mercado nacional por este tipo de perfis, faz com que as próprias organizações tenham que evoluir e apostar cada vez mais na formação com este tipo de características, muito data-driven, muito soft skill, muito esta capacidade de análise e de extração de informação e de conclusões a partir de várias fontes de informação. Mesmo no caso da sustentabilidade, porque mencionou a necessidade de haver uma equipa focada nestes temas, isso obriga também a reconverter o talento, obriga a outro tipo de recrutamento. O que é que está aqui em causa? Sim, obriga muitas vezes a reconverter ou a formar novo talento nas organizações e obriga também a mudar o shift da própria organização, não é? Porque o tema da sustentabilidade no passado se calhar era visto como um aspecto secundário, hoje em dia está na ordem do dia e isso obriga que as organizações tenham elas próprias estruturas dedicadas ao tema da sustentabilidade, porque a regulamentação vai entrar, a necessidade de reporting vai entrar e não é num estalar de dedos consigamos que as organizações conseguem ter este tipo de competências. Portanto, é algo que vai ser evolutivo e as organizações vão ter que estar obrigatoriamente preparadas para esta transformação, para esta alteração de contexto. E estão preparados ou preparar-se para essa obrigatoriedade do reporting? Já estão. Nós temos vindo a ser contactados por várias organizações, quer no mercado nacional, quer no mercado internacional, muito preocupadas e consciencializadas que isto é um dos aspectos fundamentais, porque isto vai implicar que toda e qualquer organização tenha efetivamente de fazer o seu reporting de dados. E, inclusive, na própria cadeia de abastecimento, se não cumprir determinados estándares de sustentabilidade, pode deixar de ser um fornecedor de uma outra organização. E isso tem, obviamente, impactos diretos naquilo que é o desenvolvimento económico e do tecido empresarial. Nós estamos a falar de um reporting a nível comunitário, a nível da União Europeia. Não só, mas esse é um reporting a nível comunitário, mas as próprias organizações incutem também os seus próprios modelos de reporting para as estruturas acionistas, ou seja, e são muito mais ambiciosos nesse reporting do que muitas das vezes a regulamentação. Porquê? Porque na própria cadeia existem às vezes clientes ou fornecedores que exigem padrões de sustentabilidade, de compliance, de preocupações ambientais ainda mais exigentes do que a própria regulamentação. Portanto, impõe-se nas relações com os vários stakeholders. Claramente. Isto é uma imposição que vai existir no mercado e vai cada vez ficar mais acentuada num futuro próximo. E embora as cadeias de abastecimentos tendam a ser globais, é possível olhar para o mercado nacional, para Portugal, e identificar o caminho que está a ser feito, caracterizar esse caminho? Sim, as organizações com quem nós temos vindo a trabalhar, sobretudo nestes setores mais FMCG, retalho, são organizações que cada vez mais têm
preocupações da introdução da sustentabilidade ou da qualidade nos seus próprios processos, porque, como referi há pouco, se era um tema secundário há um par de anos atrás, hoje em dia começa a estar na ordem do dia. Ter estes controlos ao nível de toda a cadeia de abastecimento é crucial e está a começar muito naquilo que é a relação com os próprios fornecedores. Ou seja, o conceito de Procurement Sustainable e está na ordem do dia em todas as organizações em Portugal.